Olá pessoal, Felipe Camonzato aqui, deputado estadual do Partido Novo e pré-candidato a deputado federal pelo partido. Quero dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente enxerga como bastidores e estratégias para 2026. Eu não vou entrar no mérito aqui sobre o momento que nós estamos vivendo, que todos nós já sabemos e cansamos de ver: abuso de poder, abuso de autoridade, uma democracia relativa, né, um estado de exceção que nós estamos vivendo hoje por conta dos arbítrios da Suprema Corte e do Alexandre de Moraes, também as sanções econômicas e a Lei Magnitsky no caso de Trump. Tudo isso são ingredientes desse caldeirão e que obviamente tem um impacto profundo no cenário de 2026 e que pode fazer inclusive com que candidaturas possam ser inabilitadas, outras possam ser reabilitadas, que a eleição possa ter os mais diversos temperos e faça com que essa equação que eu estou fazendo aqui hoje, essa análise que eu quero dividir com vocês aqui hoje, possa perder propriedade, né? Nós estamos agora em agosto de 2025, né? E o cenário que está posto hoje é um cenário onde nós recém tivemos um lançamento do Partido Novo, da pré-candidatura de Romeu Zema à presidência da República. Nós já tínhamos o lançamento do Caiado, que tinha sido lançado pela União Brasil, também pré-candidato à presidência. Estamos aí com especulações em torno do PSD, se será Ratinho Júnior, se será Eduardo Leite, ou quem será, e se terá candidatos. Também tem a especulação em torno de Tarcísio, para além de nomes da família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Flávio, ou outros ligados, ex-ministros do Bolsonaro, que nem a Damares ou outros nomes, ou mesmo o próprio Bolsonaro, né, que nesse momento está em prisão domiciliar. Eles têm acesso a redes sociais e entrevistas, algo também completamente abusivo, né? Mas enfim, eu quero fazer uma análise e oferecer uma reflexão para todos nós que somos aí de direita, liberais, conservadores, sobre o que nós deveremos fazer e que passos nós deveremos dar e que sintomas e sinais nós podemos observar para a eleição de 2026, de hoje até a eleição. E para isso eu quero desenhar aqui com vocês o seguinte, né? Primeiro de tudo, né? Caiado, as primeiras percepções com relação à candidatura de Caiado, né? Um nome onde precisa buscar aprovação dentro do próprio partido, parece ser candidato dele mesmo, né? E tem sinalizado de maneira muito confusa sobre as suas pautas e prioridades, portanto, dificilmente conseguirá ter uma candidatura competitiva, salvo se outros nomes perderem fôlego nesse processo, porque não me parece ter condições de arregimentar mais apoios. Com relação ao Tarcísio está, obviamente, agora focado em falar que é candidato ao governo de São Paulo, esperando, quem sabe, lá na frente para se anunciar um presidenciável, se especialmente Bolsonaro assim quiser e, obviamente, tiver um contexto favorável para isso, já que ele tem uma reeleição ao governo do estado de São Paulo garantida. Então, ele tem que estar tomando muito cuidado. Ele é um governador do maior colégio eleitoral do país, o maior estado mais populoso do país e, portanto, acaba sendo, na ausência de Bolsonaro, possivelmente um dos nomes mais fortes aí. Mas hoje ele não está posicionado, ele está ali no aquecimento, digamos assim. Da mesma forma, no PSD, partido que tem aí o maior número de prefeitos do país e um grande valor de recursos e tempo de TV, tem aí Ratinho Júnior, um governador que tem uma altíssima aprovação no Paraná, e também Eduardo Leite, um governador que não dispõe de grande aprovação aqui no estado e que vem de um estado como o Rio Grande do Sul com uma série de dificuldades, né? Embora ambos, Paraná e Rio Grande do Sul, sejam estados com população semelhante, Ratinho Júnior parece dispor de muito mais condições de fazer uma campanha nacional, se tornar mais conhecido e conseguir se projetar, até porque a sua aprovação é muito superior à de Eduardo Leite. Fora que ele está muito mais posicionado no campo da direita do que Eduardo Leite, que, aliás, é uma incógnita. Ele gosta de sinalizar para os dois lados. É aquela história, nem Lula, nem Bolsonaro, nem esquerda, nem direita. Tudo né, um centrismo radical, e isso faz com que ele tome fogo dos dois lados e, obviamente, suscite desconfiança também em torno da sua pessoa. O outro nome que eu quero comentar é o nome do meu partido, né? O Romeu Zema, recém-lançado em agosto. Ele é lançado a pré-candidatura à presidência, vem do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, que é Minas Gerais, segundo estado mais populoso, com uma grande aprovação também de sua gestão, foi reeleito em primeiro turno no segundo mandato e chega bem posicionado na direita. O Partido Novo tem sido o partido que mais vota à direita, faz oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados, e junto com o PL são os dois partidos mais bem posicionados na direita, né? E o Zema tem feito um trabalho
mais, né, como mineirinho, mais come quieto, mais discreto, de gestão, de olhar para os dados. Ele é um gestor, é um ex-empresário e por isso tem um perfil um pouco menos político, né? Um pouco menos extrovertido e comunicativo que outros nomes mencionados aqui antes. Mas o Zema tem uma grande oportunidade de crescimento, especialmente pela baixa rejeição e por Minas Gerais ser um colégio eleitoral onde eles têm certa similaridade com o Brasil, né? Uma mini representação do Brasil. Vou fazer uma relação aqui com vocês. Em 2014, quando o Aécio Neves, que tinha saído do governo do estado de Minas Gerais, disputa com Dilma Rousseff a presidência, Aécio perde em Minas Gerais. E neste momento as pesquisas indicam que o Zema ganharia de Lula num cenário projetado de segundo turno em Minas Gerais por cerca de 19, 20 pontos percentuais. Isso é uma grande diferença. Isso mostra muita força no estado onde ele administra, mas também um potencial enorme de conseguir vender uma candidatura. O desafio, essencialmente, de nomes como Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Zema e Caiado, especialmente esses, é de se tornar conhecido nacionalmente. Todos eles são conhecidos por cerca de metade dos eleitores e outra metade não os conhece. O Tarcísio tem uma vantagem, é mais conhecido por estar no estado mais populoso. O Zema tem um pouco mais de vantagem do que Caiado, Ratinho Júnior ou mesmo Leite. Porque está no segundo estado mais populoso, mas obviamente ninguém se compara a Jair Bolsonaro ou mesmo Lula, porque ambos são amplamente conhecidos pela população. E eu estou falando bastante do Leite aqui, não por qualquer intenção de colocar no grupo de governadores de direita, porque obviamente ele não é, mas sim porque ele disputa no PSD a cadeira de presidenciável. E eu pessoalmente acredito que o Kassab não deve tornar o seu partido um partido com um presidenciável com chances de chegar lá, porque ele tem todo o interesse de manter uma boa relação de governo federal eleito e estaduais com os prefeitos do PSD para que possam também ter uma harmonia de administração, recursos e por aí vai. E isso poderia colocar a perder essa estrutura partidária. Do lado de lá, quando a gente olha para o adversário, nós temos basicamente Lula. Ponto. Janja não tem nenhuma condição de competitividade, Haddad também não tem nenhuma condição de competitividade, Gleisi Hoffmann, Boulos, enfim, né? Dê o nome que você quiser aí. O fato é que o Lula não tem sucessor e dificilmente conseguirá fazer um sucessor nesse curto espaço de tempo até a eleição de 2026, o que dá uma grande oportunidade para a direita, que tem diversos nomes alternativos a Jair Bolsonaro se ele manter essa questão de inegibilidade. Aliás, eu acredito que dificilmente será revertido. Hoje ele está em prisão domiciliar e tudo leva a crer por esses movimentos que nós temos visto da Justiça, do Supremo, né, que são de perseguição política, que são arbitrários, que são ilegais, na minha opinião, mas tudo leva a crer que eles predominarão, mesmo com as sanções dos Estados Unidos, e eu posso estar errado aqui, nunca se sabe, né? Mas me parece, pelos elementos que nós temos, que o Bolsonaro estará fora do pleito em 2026 por essas questões, o que faz com que a direita tenha que pensar em alternativas, uma vez não havendo Jair Bolsonaro no pleito. E quais seriam essas alternativas? E por isso que eu acho saudável que a direita use como estratégia lançar todos os candidatos presidenciáveis possíveis para a sua caminhada, para que nesse um ano, todos eles, esses governadores que eu falei antes e outros, possam se apresentar à população, possam se tornar lideranças reconhecidas, possam aumentar sua capacidade de influenciar o eleitor, até porque cada um reúne características pessoais, de comunicação, também são lideranças políticas nos seus estados capazes de ajudar uma máquina eleitoral de direita, qualquer que seja ela no futuro, reunida em torno de qualquer que seja o candidato, a vencer o petismo. Porque esse é o grande desafio para 2026. Vencer o petismo, tirar o petismo e conseguir ter uma plataforma de direita na presidência, com maioria no Senado e na Câmara, para colocar o Brasil de volta nos eixos. E aí, sinceramente, a mim, todos esses são nomes relativamente bons, né, comparado ao que nós já tivemos no passado do Brasil. Lembra que a gente ia para uma disputa onde nós tínhamos que escolher entre Dilma e Aécio, entre Alckmin e Dilma, entre enfim, Serra e Lula, ou seja, era social-democracia com um petismo, né? Então, assim, o Brasil melhorou muito nesse quesito, a direita está mais esclarecida, mais informada e mais organizada, e eu tenho visto cada vez mais as lideranças de direita e os partidos de direita mais maduros para trabalhar uma união, né? Ou seja, mesmo que no primeiro turno possa haver mais de uma candidatura, no segundo turno estarão unidos em torno de vencer o PT. E mesmo no primeiro turno, eu acho que as
construções ainda vão avançar muito. Tem muita água para rolar. Claro que tendo várias candidaturas, né, caminhando, obviamente fica mais difícil do Supremo Tribunal Federal e da militância de esquerda colocar alvo na testa de todo mundo e fazer como a Venezuela fez, que foi eliminando adversários, tornando todo mundo inelegível. Todo mundo que se apresentava, toda vez que se apresentava um candidato, iam lá e tornavam ele inelegível, e assim era muito difícil conseguir ter tempo para trabalhar lideranças de oposição e oferecer na eleição. E nós temos, talvez, esse aprendizado para 26 de lançar vários nomes, como é o caso do Zema, do Caiado, do Ratinho, do Tarcísio, para que a gente tenha alternativas, né, quando o Bolsonaro não estiver lá. E uma vez que o Lula está sem sucessor e vai para um pleito em 2026, com um cenário econômico, né, obviamente fragilizado, o cenário diplomático e de relações exteriores é constrangedor, é vergonhoso. O mundo está vendo os abusos de autoridade e a situação em que o Brasil se meteu, né? O mundo está enxergando a incompetência, a demagogia, a mentira, a manipulação de Lula e seus aliados, inclusive os da Suprema Corte. Isso vai desde alianças com o Irã, com o Hamas, relativização de ditaduras e mesmo as decisões esdrúxulas e abusivas do Alexandre de Moraes com relação a empresas americanas e cidadãos vivendo no exterior, né? E tudo isso está sendo revelado, que enfraquece, obviamente, este campo político. Mas, para o eleitor de centro, ele também quer ver um discurso que toque o seu coração, especialmente no sentido de existir uma perspectiva de mudar a realidade do Brasil nas entregas, né? Como é que a gente melhora a qualidade de vida dos brasileiros e qual é a capacidade de gestão que nós temos para fazer essa agenda avançar. E nesse caso, todos esses governadores estão experimentados nos seus mandatos, né? Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, todos eles, né, fazendo boas gestões, tendo boas aprovações, tendo experiência de mandato e conseguindo tocar agendas de desenvolvimento, né? Obviamente eu não vou aqui falar sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve uma presidência, aprendeu muito com isso e sabe também os caminhos, mas aqui eu vou me ater especialmente aos novos players, né, aos novos candidatos. O Bolsonaro nós já conhecemos e, aliás, assim como tivemos o Macri no passado, para depois vir um Milei, né, ter tido o Bolsonaro no passado possa fazer com que um segundo governo Bolsonaro seja muito mais assertivo, aprendendo com os erros e sendo mais eficiente na alocação das suas decisões, na priorização das suas decisões, ou seja, o segundo governo Bolsonaro tenderia a ser melhor e, obviamente, um governo desses governadores de direita, se não tiver o Bolsonaro também, seria um governo muito interessante de se observar por, né, termos essa conjuntura de amadurecimento político das militâncias, da sociedade, do eleitor de direita, de conseguir fazer avançar as pautas. Bom, e claro que tudo isso passa também por termos maioria na Câmara e no Senado. E aí, obviamente, o nosso dever de casa enquanto cidadãos, lideranças, né, e pré-candidatos é fazer com que a gente consiga cada vez mais ganhar conhecimento público da agenda de transformação que o Brasil precisa. Na minha opinião, né, o Senado ele ficará em torno do impeachment e responsabilização dos abusos de poder da Suprema Corte, que isso tem sido a grande omissão do Senado Federal, e aí a perspectiva é de elegermos uma maioria de direita no Senado Federal, ou seja, pelo menos 41 senadores. Nos diversos estados, lembrando que nós vamos renovar 2 cadeiras em cada estado, então você votará para 2 candidatos, você terá 2 votos, né, em 2026. E na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, nós temos uma perspectiva também de ter maioria. Eu estou otimista com essa perspectiva. Claro que nunca se sabe o que, né, o STF pode, né, atrapalhar, que tipo de censura pode vir, que tipo de, enfim, a gente viu isso em 2022, vê isso na imprensa aí, muito bem remunerada muitas vezes para vender narrativas e não fatos, ou para omitir certos escândalos, como Lava Toga 2, né, que revelou abusos de poder do Supremo para perseguir opositores, mas, ao que tudo indica, nós teremos uma situação otimista com relação à eleição de 2026. E digo aqui, né, primeiro, o eleitor mais esclarecido de direita, um governo do PT desgastado, situação econômica debilitada, uma vergonha internacional, por último e não menos importante, não tem sucessor para o Lula e tem várias alternativas no campo da direita, são vários elementos. E vou somar mais 2 aqui. Um deles é maior percentual de evangélicos, tá, que votam mais à direita, e isso é um voto importante que tem cada vez mais crescido no Brasil, e isso faz com que cada vez mais tenham menos eleitores de esquerda, e também o envelhecimento da população. E a gente tem também essa correlação, população mais velha tende também a votar mais à direita. E são 2 impulsionadores de voto para candidaturas de direita muito fortes, que com candidaturas bem posicionadas, pautadas de maneira muito séria, de maneira ideológica, com pautas muito claras e com um compromisso, ou seja, uma trajetória de que mostra coerência na sua realização, poderão fazer com que a gente tenha a maior bancada de oposição
no Senado e na Câmara dos Deputados e tenhamos maioria para fazer as reformas em um novo governo de direita que se instale. Quero Deus que eu esteja correto, né, e que isso se concretize, mas assim como eu estou fazendo essa análise aqui, tenha certeza que o Supremo Tribunal Federal e Lula e seus aliados também fazem essa análise e por isso também que estão cada vez mais agudos nos seus abusos, se tornam cada vez mais intensos nas suas tentativas de evitar que esse futuro projetado se concretize e este é o nosso trabalho enquanto cidadãos e militância, fazer com que eles não consigam trabalhar nesse sentido, de censurar a rede social, inabilitar candidaturas, né, derrubar conteúdos, não deixar que a gente possa falar sobre os fatos, sobre os resultados, sobre péssimas decisões de gestão, os escândalos e por aí vai, da administração petista, da Suprema Corte e etc. Né? Eu acho que nós temos a bola no pé, né, ou a faca e o queijo na mão, para fazermos desta caminhada até 2026 uma bela organização madura, e aí, por favor, sem ataques em público entre lideranças de direita, que isso é uma molecagem que nós não temos mais espaço para ter, isso só nos prejudica e dá armas para a esquerda, mas nós temos uma caminhada muito interessante para fazer com maturidade, seriedade e uma agenda para construir um caminho para resgatar o Brasil da mão destes, sem outras palavras, aí, sem medir palavras, né, dessa quadrilha desses bandidos, desses incompetentes e irresponsáveis. E aí, eu espero que esse meu vídeo com essa análise feita hoje, né, em agosto de 2025, possa ser resgatado, quem sabe ali no final da eleição de 2026, concretizando muito daquilo que eu estou falando aqui. Porque se nós fizermos isso, nós teremos certamente um Brasil muito melhor e com uma perspectiva de ficar por muito tempo nas mãos da direita se ela fizer um bom trabalho. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, deixem aqui e não esqueçam de seguir o canal aqui no YouTube e também me seguir nas outras redes sociais para acompanhar o dia a dia do meu trabalho. Um abraço e vamos com tudo aí, torcendo pelo Brasil e trabalhando pelo Brasil.